Então, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o meu segundo vídeo e dessa vez o assunto é o período pré-colonial. Antes de começar o vídeo, falarei sobre duas coisas primeiro. Em primeiro lugar, tentarei postar um vídeo por semana, será minha rotina. Só não postarei na semana que eu tiver prova na faculdade. Tirando isso, será um vídeo por semana. E por enquanto será sobre história do Brasil, né? Futuramente eu posso fazer sobre outros assuntos também, criar outra playlist sobre história geral e afins. Enfim, vamos lá. Período pré-colonial. Início do período 1500. O início do período se dá com a chegada dos portugueses, com a caravela de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500, no dia 22 de abril. Esse período se dá entre 1500 e 1530. Por que é chamado de período pré-colonial? Porque ocorre antes da ideia de colonização do Brasil. Até 1530, o Brasil ficou 30 anos sem o interesse de Portugal colonizar o nosso país, né? Na época ainda não era um país, era só uma terra, mas ainda não havia intenção de colonizar o Brasil. Existem duas vertentes históricas de como Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. A primeira vertente histórica é de que Cabral sabia da existência de terras no Brasil e que ele veio aqui querendo, não foi uma coincidência ele ter parado aqui nas terras no hemisfério sul das Américas, né? O que acontecia é que anos antes Cristóvão Colombo já havia encontrado a América mais da parte central para o norte. Porém, alguns historiadores acreditam que havia-se desconfiança ou até mesmo certeza de que existia terras ao sul também. Uma segunda vertente histórica é que houve desvio de rota, que Pedro Álvares Cabral estava a caminho das Índias, porém, devido a fortes tempestades, fortes ventos, ele acabou parando no Brasil. E onde se foi essa parada? O que eu posso afirmar com certeza é que Pedro Álvares Cabral chegou na Bahia, num local que ficou conhecido como Porto Seguro. Quando chegaram aqui, eles tiveram contatos com os indígenas que já viviam no Brasil. O primeiro contato foi amigável, não houve confronto entre portugueses e os indígenas. Isso não durou muito tempo, depois foi mudando essa essa amizade entre aspas entre portugueses e indígenas. Na carta de Pero Vaz de Caminha, ele até descreveu os indígenas como selvagens, né? Eles se achavam meio que superiores aos indígenas. Além dele escrever sobre os indígenas, ele também falou sobre a terra, as terras encontradas, e também escreveu sobre a primeira missa realizada aqui em solo brasileiro. E essas cartas eram endereçadas ao rei de Portugal. Na questão econômica, durante o período pré-colonial, a principal extração no nosso solo foi do pau-brasil. Pau-brasil nada mais era do que uma árvore que tinha em abundância em solo brasileiro. O pau-brasil ele é uma árvore que solta uma tinta vermelha e ele era usado para tingir tecidos, por exemplo. Foi o que os portugueses acharam de interessante no Brasil para comercializar, já que a princípio não encontraram ouro nem pedras preciosas, como aconteceu com os espanhóis em outros países. Um modo de negócio que os portugueses tinham com os indígenas era através do escambo. O escambo pode ser dito de forma mais fácil como uma troca. E como assim uma troca?
Por exemplo, os portugueses davam tecidos, espelhos, algum objeto em troca de mão de obra do indígena, de o indígena levar a locais onde haviam para o Brasil, dos indígenas, em troca da ajuda dos indígenas. Com o tempo, como Portugal não tinha interesse em colonizar o Brasil, começaram a haver invasão de corsários na terra. O que eram os corsários? Corsários nada mais é do que piratas. Porém, são piratas que são contratados por alguém. Muitos desses corsários eram contratados pelos franceses. Por quê? Porque os franceses eles não reconheciam o testamento de Adão. O testamento de Adão é o que dizia que as terras tinham que pertencer à Espanha e Portugal, através do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado na cidade de Tordesilhas, na Espanha, no dia 7 de junho de 1494. Esse tratado ele dizia que a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, na África, as terras seriam divididas entre Espanha e Portugal. A parte oriental, que compreendia no litoral brasileiro, seriam de exploração portuguesa. E a parte ocidental, que é mais para dentro do Brasil, mais para o centro-oeste, essas partes, ficaria para Espanha. Porém, outras nações não reconheceram esse tratado, né? Como Inglaterra, França. Houve invasões holandesas também mais para frente. Mais para frente irei falar sobre mais esse assunto também. Resumindo, é mais isso. O período pré-colonial foram 30 anos. Em resumo, os portugueses não haviam interesse em colonizar a terra. Principal questão econômica do ciclo econômico brasileiro se deu com o pau-brasil, com auxílio dos indígenas, através do escambo. Por que Portugal não tinha interesse em colonizar o Brasil? Porque Portugal fazia negócios com as Índias e era um negócio muito mais lucrativo do que colonizar a terra, que até então eles nem sabiam se havia riquezas ou não. O que fez Portugal mudar de ideia e querer colonizar o Brasil foi a crise no comércio de especiarias com as Índias e também as invasões que estavam acontecendo. Então Portugal começou a ter mais interesse em colonizar o Brasil, enviou expedições e pouco mais à frente, já dentro do período colonial, houveram as capitanias hereditárias e, após isso, já foi instaurado o governo geral. Porém, capitanias hereditárias, expedições e governo geral ficará para a próxima aula. Então é isso, esse foi um resuminho do período pré-colonial. Espero que tenham gostado, deixem seu comentário, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, que vai me ajudar bastante isso. Agradeço por quem está apoiando esse projeto e é isso, até o próximo vídeo, que já será dentro do período colonial, e o próximo assunto será capitanias hereditárias.